Avivamento e sua urgente necessidade na igreja hoje. Martin Lloyd-Jones. Sermão 13. Oração e avivamento. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Êxodo 33, 7 a 11. O último capítulo terminou nos mostrando os filhos de Israel expressando verdadeiro arrependimento por sua pecaminosidade e ansiando que Deus voltasse a habitar em seu meio. Vamos prosseguir daí, pois esse é apenas o ponto preliminar e nos capacita agora a passar para a próxima parte dessa questão que estamos examinando juntos. Aqui somos lembrados de algo que é muito importante em conexão com todo esse assunto. Há passos e estágios definidos nesse processo de avivamento. Vocês nunca verão um caso, não importa que histórias leiam, em que a igreja subitamente passa de um estado de pecado ou fracasso flagrante a um poderoso avivamento. Não. Há passos intermediários e é importante que saibamos quais são, para que possamos reconhecê-los quando surgirem, se for a vontade graciosa de Deus que Ele tenha misericórdia de nós e nos avive novamente. Por conseguinte, o próximo passo é este, de oração e intercessão. Contudo, estou particularmente ansioso por enfatizar que, de muitas formas, a lição deste capítulo é que há passos e estágios até mesmo nisso. O primeiro estágio vai do versículo 7 ao versículo 11 do capítulo 33. Então, há um segundo estágio que vai do versículo 12 ao versículo 17. E depois há um terceiro estágio, o mais alto de todos, que encontramos do versículo 18 ao fim do capítulo, no versículo 23. Recomendo que estudem cuidadosamente esses trechos e estágios, pois aqui, eu creio, realmente somos levados ao ponto crucial de toda essa questão de avivamento. A confusão que existe na mente de tantas pessoas é muitas vezes devido ao fato de que elas nunca compreenderam a possibilidade desses três estágios. Elas excluíram totalmente a noção de avivamento de seus pensamentos e de sua doutrina do Espírito Santo. Não deixaram lugar para um derramamento do Espírito Santo. Sua falta de compreensão da doutrina do batismo do Espírito Santo é tal que não deixam lugar para avivamento ou para o extraordinário, que é, naturalmente, a grande característica do avivamento. Ora, os filhos de Israel foram interrompidos. Eles foram conscientizados, tiveram essa súbita compreensão de sua pecaminosidade e se arrependeram. Todavia, isso não é suficiente. Algo acontece além disso. Então, vamos examinar este primeiro estágio da oração. E começamos com o versículo 7, em que lemos: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Êxodo 33, 7. Aqui está um ensino profundo. No entanto, é preciso esclarecer o que era essa tenda do encontro mencionada aqui. Não se trata do tabernáculo que viria a ser construído de acordo com as especificações dadas por Deus a Moisés no monte, o precursor do templo, sobre o qual tanto lemos nos livros do Antigo Testamento. Esse viria mais tarde. Esta tenda do encontro
Era uma tenda que Moisés tinha feito e levantado no meio da congregação, no meio do acampamento de Israel, onde ele e outros oravam. Uma tenda de reunião, onde as pessoas podiam se reunir para encontrar com Deus. A tenda de reunião. Quero me deter por um momento nisso, porque é um termo tão significativo e maravilhoso. Os antigos não conformistas, em geral, se referiam aos seus lugares de adoração como casas de reunião, e é um termo antigo e muito bom. É um lugar não tanto para que as pessoas se encontrem, embora isso esteja incluído, mas o significado essencial é este. Era o lugar onde se reuniam para encontrar com Deus. Que Deus conceda que, em nossas mentes e em nossos pensamentos, as nossas igrejas se tornem mais e mais casas de reunião. Que ao nos reunirmos ali, domingo após domingo, possamos dizer: vamos nos encontrar com Deus. A casa de reunião, o lugar de reunião. É importante que compreendamos que Moisés foi, obviamente, dirigido a tomar esse curso de ação. Ele tirou essa tenda do meio do acampamento e a colocou fora do arraial, longe do acampamento. E neste ponto, há várias coisas em que devemos nos deter. A primeira, é claro, é que este foi o curso de ação tomado por Moisés, somente por Moisés. E devo demorar aqui porque vocês descobrirão, ao lerem a história dos movimentos do Espírito na longa história da Igreja Cristã, que, em geral, a primeira coisa que acontece e que, afinal, leva a um grande avivamento é que um homem ou um grupo de homens subitamente começou a sentir esse fardo e senti-lo de tal forma que é levado a fazer alguma coisa a respeito dele. Considerem a história. Considerem a Reforma Protestante, aquele grande movimento. De onde foi que se originou? Como foi que se originou? Sei que houve precursores, Wycliffe, John Huss e outros, mas o fato realmente começou a acontecer quando um homem, Martinho Lutero, um monge muito comum, subitamente tomou consciência deste fardo. E o fardo era tão pesado que o levou a fazer algo a respeito dele. Apenas um homem, e através desse homem, Deus enviou aquele poderoso movimento à igreja. A mesma coisa poderia ser ilustrada fartamente pela história de outros avivamentos. Leiam novamente a história do avivamento na Irlanda do Norte, há 100 anos, aquele grande movimento que resultou não somente em tantas conversões, mas que também restaurou vida à igreja presbiteriana e a outras igrejas da Irlanda do Norte e transformou a situação do país. Também teve o mesmo resultado no país de Gales e nos Estados Unidos da América ao mesmo tempo. Agora, vocês verão que, em todos esses casos, o movimento começou com apenas um homem. Considerem, por exemplo, o homem que começou as reuniões de oração na rua Fulton, na cidade de Nova York, em 1857. Um homem muito comum, mas que sentiu esse fardo e fez algo a respeito dele. O avivamento na Irlanda do Norte começou com apenas um homem, James McQuilkin. E o mesmo aconteceu no país de Gales, com apenas um homem chamado Humphrey Jones, o qual, sentindo o poder do avivamento na América, sentiu o fardo por seu próprio país, cruzou o Atlântico de volta ao país de Gales e começou a contar ao povo a respeito daquilo. Eu enfatizo isso por uma razão apenas, que isso é o que eu gosto de chamar de o elemento romântico da vida cristã e da história da igreja. Isso para mim é glorioso. Não ouso passar superficialmente por um ponto como este, porque alguém lendo este livro, a quem não conheço, pode ser a pessoa que Deus vai usar. E esse tipo de coisa só pode acontecer na igreja cristã. Não acontece no mundo. O mundo olha para os grandes líderes, para grandes homens, mas Deus, como o apóstolo Paulo diz na sua primeira epístola aos Coríntios, está constantemente confundindo o que é sábio ao usar o que é louco. Ele aniquila as coisas que são, usando as que não são.
pode ser qualquer pessoa. Não há regras nessa questão. Não é necessário que seja um grande líder, como aconteceu com Moisés nessa ocasião. Vocês podem notar que insignificantes profetas foram escolhidos vez após vez e usados por Deus. E assim tem sido na longa história da igreja cristã. Quem imaginaria que um Salvador viria de Nazaré? Pode alguma coisa boa, dizia o antigo provérbio, sair de Nazaré? Essa é a maneira de o mundo pensar. Entretanto, foi de Nazaré que veio o Salvador do mundo. Então, que compreendamos isso e abandonemos esse deplorável hábito moderno que parece ter se apossado da igreja cristã e que faz com que membros comuns da igreja pensem que não podem fazer coisa alguma, que devem sentar atrás nas grandes reuniões e que 2 ou 3 pessoas vão fazer tudo. Não! O ensino bíblico é exatamente o contrário. Pode ser você que Deus vai usar. Você é um membro desconhecido da igreja? Não importa. Nas mãos de Deus, você pode ser o instrumento. Pois bem, um homem ou um grupo de homens pode começar a sentir o fardo. Portanto, tem o direito de perguntar: vocês têm sentido o fardo? E se não sentiram, qual é a razão? Vocês estão preocupados com a situação? Têm um zelo pela glória de Deus? Entristece-os ver a igreja na situação em que está? Se não, por que não? Se este é um fardo que pode vir a qualquer pessoa, por que não veio sobre vocês? Vou deixar a questão de lado. Porém, lembrem-se de que pode ser a ação de apenas um homem. E agora vamos observar esse ato de Moisés, porque é muito significativo. Moisés tomou essa tenda que tinha estado previamente no meio do acampamento e a armou fora do acampamento, longe do acampamento. Aqui também está algo que devemos enfatizar, porque é um desses pontos que invariavelmente encontramos na história dos avivamentos. É um ponto que pode ser mal compreendido, mas o fato de certas pessoas tolas o compreenderem mal não significa que não seja verdade e que não deva ser enfatizado. O que é então? Bem, aqui Moisés estabelece um lugar de oração e intercessão. Ele estava feliz que o povo tinha se arrependido. Porém, mesmo assim, isto não bastava. A presença de Deus tinha se retirado. A coluna de nuvem desaparecera e Deus tinha declarado que não os acompanharia. É claro que devemos nos arrepender. Entretanto, como já vimos, isso não é tudo. Moisés estava ansioso que a presença de Deus retornasse. Assim, ele estabeleceu este lugar de oração. Agora observe a maneira como isso foi feito. Não parece ter sido objeto de organização elaborada. Ele não fez nenhuma declaração, não fez um discurso nem pregou ao povo. Sentindo o fardo, ele também sentiu que não poderia interceder ali onde estava, no meio do acampamento. Assim, ele colocou a tenda fora do acampamento e ela estava aberta a qualquer pessoa que sentisse o fardo. Notem como isso é enfatizado. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Uma ação aparentemente discreta. A busca foi feita silenciosamente, sem alarido de trombetas, sem grandes declarações, mas simplesmente essa ação, sentindo a necessidade de intercessão, sentindo a necessidade de uma ação incomum. Ele mesmo queria fazer isso e deixou claro que qualquer pessoa que sentisse o mesmo podia se unir a ele nesta ação. Isso é tudo o que nos é dito a respeito da questão. E vocês encontrarão exatamente o mesmo na história de todos esses avivamentos. Jamie McGilkin começou a falar com 2 outros e eles compreenderam a situação. E esses 3 homens se reuniram sozinhos numa pequena sala de escola numa localidade rural. Tive o privilégio de visitá-la quando estive na Irlanda do Norte. Tive que fazer um esforço especial para isso,
mas gosto de ver lugares assim. Eles nem sequer se reuniram em sua vila de Connor ou Kells. Foram a esta solitária escolinha, fora da vila, onde, em paz e quietude, podiam orar a Deus e interceder em favor das pessoas que moravam nas vilas e do povo que habitava nas áreas vizinhas. Sentiram esse chamado à oração. Meus irmãos, isso é o que está sendo enfatizado neste ponto. Gosto da maneira como o texto foi escrito. Quem quisesse consultar o Senhor. Nem todos foram à tenda, mas havia indivíduos que começaram a sentir a mesma coisa que Moisés estava sentindo e disseram: Moisés está indo lá para orar sozinho. Bem, vamos lá também. Vamos nos unir a ele. E assim foram, um a um. Não foi um grande movimento organizado. Nenhum anúncio foi feito de que isso iria acontecer numa determinada hora e de certa forma. Avivamentos nunca aconteceram assim, e é algo que quase me alarma a respeito do estado da igreja cristã nesta época atual. Sempre temos que começar com a nossa organização. Nossa primeira decisão é estabelecer uma comissão, depois fazer propaganda, e tudo é feito de forma grandiosa e organizada. É exatamente o oposto do que encontramos nas Escrituras. Tem sido sempre exatamente o oposto nos registros dos avivamentos na longa história da igreja cristã. Creiam-me, meus amigos, quando o próximo avivamento vier, virá como uma surpresa para todos, e especialmente para aqueles que têm tentado organizá-lo. Acontecerá dessa forma discreta, homens e mulheres saindo para um lugar à parte, silenciosamente, para orar porque sentem um fardo, porque é mais forte do que eles, porque não podem continuar vivendo sem isso. Querem se unir com outros que estão sentindo a mesma coisa e estão clamando a Deus. Eles levantam uma tenda. O ponto seguinte é que Moisés levantou a tenda fora do acampamento, longe do acampamento. Agora, este é um ponto em que me arrisco a ser mal compreendido, mas está aqui e faz parte do ensino. Invariavelmente, na história de cada avivamento, há este ato de se retirar. Não nos esqueçamos de que o acampamento de Israel era a igreja de Deus daquele período. No Antigo Testamento, a nação de Israel era a igreja no deserto. Estamos falando da igreja e, no entanto, vem o que Moisés fez? Ele tirou a tenda do meio da igreja, por assim dizer, e a colocou do lado de fora, longe do acampamento. Nenhum avivamento na longa história da igreja foi um movimento oficial dentro da igreja. Esta é uma declaração ousada, não é mesmo? Entretanto, vou repeti-la. Nenhum avivamento experimentado pela igreja foi um movimento oficial. Leiam a respeito dos grandes precursores da reforma protestante, homens aos quais já me referi, Wycliffe, John Huss e outros. Sempre foi não oficial, e os oficiais sempre se opuseram a ele. Foi o mesmo com Martim Lutero. Nada aconteceu em Roma. Não. Aconteceu com um humilde monge em sua cela. E sempre tem sido assim. Até mesmo depois da reforma da Igreja da Inglaterra neste país, houve homens que começaram a se sentir insatisfeitos, começaram a seguir este padrão e a fazer a mesma coisa. Essa foi a origem do puritanismo. E vocês provavelmente estão familiarizados com a história do metodismo e seus vários aspectos. Como foi que começou há 200 anos? Começou exatamente da mesma forma, com os irmãos Wesley, Whitefield e outros que eram membros da Igreja da Inglaterra. Eles não começaram a fazer algo dentro da Igreja da Inglaterra, mas formaram o que chamavam o seu Clube Santo, fora do acampamento. Reuniram-se em particular apenas um grupo de pessoas. Por algum tempo, ninguém mais ficou sabendo o que estava acontecendo. Porém, eles continuaram se reunindo,
porque se sentiam unidos pela mesma coisa. Era não oficial, algo de fora. Esse foi o começo do metodismo, tanto o calvinista quanto o arminiano. Exatamente o mesmo aconteceu na história dos Plymouth Brethren, como passaram a ser chamados mais tarde. Nos primeiros estágios, contudo, foi apenas uma reunião de pessoas com a mesma visão, preocupadas com a igreja. Isto, portanto, é algo que precisamos observar cuidadosamente. Você está propondo, alguém perguntará, estabelecer uma nova denominação? Essa seria a última coisa sugerida nesse ensino. Isso o faria oficial, o tornaria num movimento, significaria que estabelecemos a nossa organização e é exatamente o oposto do que estou dizendo. O que estou dizendo é que quando Deus começa a mover em sua igreja e quando Ele está preparando o caminho para o avivamento, esta parece ser a forma em que Ele sempre o faz. Ele coloca este fardo sobre certas pessoas que são chamadas à parte e que se reúnem discretamente, sem propaganda nem estardalhaço, porque estão conscientes deste fardo. Aqui, novamente, está algo que me parece muito consternador nesta época atual, porque a palavra em voga nesse dia é patrocínio. Até mesmo cristãos evangélicos, pessoa de visão espiritual, quando sentem que Deus as está guiando a fazer algo, querem um bom patrocínio e realmente não estão muito interessadas em saber quem é o patrocinador. Querem o patrocínio da igreja oficial, o patrocínio de homens que nem sequer são evangélicos e querem ir às grandes catedrais para agradar seus patrocinadores. Não houve aqui nessa história, em períodos de verdadeiro despertamento e avivamento espiritual, os homens que mais são usados por Deus nunca estão preocupados com patrocínio. Seus olhos estão concentrados no Deus vivo. Naturalmente, se vocês quiserem fazer algo de forma mundana, então terão que fazer propaganda e terão que usar grandes nomes, de forma que, se decidirem ter uma reunião numa cidade, então irão querer a presença do prefeito da cidade, mesmo que ele não seja um cristão professo, ou então, não importa que o governador do estado não seja cristão, a reunião tem que ser patrocinada por ele. Assim, o povo será atraído e será um grande evento. Tudo isso é o oposto exato desta ação de Moisés e de outros como ele. Pois quando você busca a Deus e ao seu inigualável poder, você não precisa do patrocínio de homens. O patrocínio que deve lhe interessar é o patrocínio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo foi a Corinto e o que ele fez? Não enviou seus agentes para preparar as coisas, para que tudo estivesse pronto e para organizar uma grande reunião pública. Não. Foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. 1 Coríntios 2, 13 e 4. Qual era a sua preocupação? A demonstração do poder do Espírito. Ele não ousaria ir sem o Espírito. Por outro lado, tendo o Espírito, o que são homens? Qual é a sua influência? Patrocínio? Não há tal coisa na Bíblia, nem na história da igreja em seus períodos de poder, em todas as reformas e avivamentos. Não, indivíduos simplesmente saíram para um lugar à parte, reunindo-se porque estavam experimentando a pressão do mesmo fardo. Tendo refletido nisso, há outro elemento que eu devo enfatizar. É óbvio que, ao colocar a tenda fora do acampamento, Moisés tinha outro motivo, e um motivo muito importante. É esta ideia de consagração. Moisés sentia que isso não podia ser feito no meio do acampamento. O acampamento havia se tornado impuro
e deliberadamente ele removeu a tenda para longe do acampamento. Foi uma ação muito deliberada. Ao fazer isso, ele estava dizendo, com efeito, precisamos fazer isto à maneira de Deus. Devemos sair do meio da impureza e desta atmosfera pecaminosa. Devemos nos reunir aqui, fora do acampamento. Sim, isso é consagração. Isso é, se preferirem, o chamado à santidade. E, novamente, estou sugerindo que a história de cada avivamento realça esse mesmo fator, exatamente do mesmo modo. O que foi que aconteceu com esses homens que Deus usou? Considerem qualquer um deles e vocês verão que, quase invariavelmente, a sua preocupação primordial nem sequer era a condição da igreja, e sim o estado de suas próprias almas. Era a santidade de Deus. Já me referi àquele pequeno movimento que começou em Oxford há 200 anos. E vocês observaram o nome que lhe foi dado? Chamaram-no o Clube Santo. O que aconteceu com eles? O que aconteceu com os irmãos Wesley, com Whitefield e os outros que se reuniram com eles? Foi apenas isto. Eles disseram: sim, a igreja cristã ainda é a igreja cristã. Todavia, ela é muito indigna e pecaminosa. As pessoas não estão prestando atenção aos mandamentos de Deus e à vida cristã como é apresentada no Novo Testamento. Isso está errado. Precisamos nos dedicar à santidade. Precisamos nos purificar. Talvez eles tinham ido longe demais, tornando-se um pouco legalistas, mas estabeleceram regras e regulamentos a respeito de como deviam viver. Por isso foram chamados metodistas. Disseram: devemos nos reunir para estudar as Escrituras juntos. Precisamos orar juntos e devemos viver de forma metódica em todas as coisas. Metodistas. Sim, mas o que estavam buscando era santidade. E esse sempre tem sido o modo de Deus. Um homem ou um grupo de homens subitamente tomou consciência da sua distância de Deus e do fato de que está num país distante. Sua primeira preocupação é ser santo como Deus é santo, entrar em sua presença e conhecer sua glória. Assim sendo, inevitavelmente há uma espécie de separação. Ah, diz alguém, você vai dividir a igreja cristã? Não, não estou a dividindo. O que estou dizendo é que, quando o Espírito Santo de Deus começa a tratar com qualquer um de nós, haverá esta separação. Não será proclamada, não será nada como a atitude dos fariseus, que se consideravam mais santos que os demais. Não, quando um homem começa a sentir o fardo pela glória de Deus e a condição da igreja, imediatamente ele sente esse chamado à consagração. Ele vai para fora do acampamento, por assim dizer. Não devemos dar ênfase demasiada ao aspecto físico da questão. Nesse caso, teve que ser físico, mas é o princípio que importa. O que estou tentando dizer é isto. Numa época de deplorável imoralidade, impiedade e irreligiosidade como esta, numa época em que o vício não só está gritando em nossa face, mas é arrogante e jactancioso, quando é jogado no rosto das pessoas em todo lugar, tudo o que estou perguntando é se sabemos alguma coisa do chamado à separação desse tipo de coisas. Estamos vivendo em dias em que, como cristãos, somos chamados a andar a segunda milha. Cristianismo comum não é suficiente, mas é exigido. Acaso não estamos começando a sentir que somente uma manifestação de verdadeira vida santa com Deus, pode resolver essa situação? Foi isso que esses homens sentiram. Por isso, Moisés armou a sua tenda fora do acampamento e longe dele.
deve ser separada, ele disse, deve ser santa. E outra ênfase que vejo em sua ação é que está mostrando claramente a necessidade de alguma ação incomum e de um esforço especial. Eu diria que há duas coisas que sempre acontecem nesse estágio inicial do avivamento. As pessoas que estão preocupadas com o avivamento, num sentido real, não estão apenas em busca de animação, ou de algo interessante, ou de felicidade, ou de fenômenos, nem estão vindo com uma atitude de que algo maravilhoso vai acontecer e vamos passar um tempo muito agradável. Não é assim que encaram a questão, de forma alguma. E se vocês, meus caros amigos, estão simplesmente pensando em reuniões, entusiasmo e algo maravilhoso, nem sequer começaram a entender esta questão. A primeira indicação de uma verdadeira e genuína preocupação é a que nos conscientizamos de nossa indignidade e impureza. Precisamos nos separar. Precisamos levantar essa tenda em algum lugar fora do cotidiano. Tem que ser excepcional. Tem que ser incomum. Precisamos fazer um esforço especial. Ora, esta é a pergunta que quero fixar em suas mentes e deixar com vocês. Nestes dias de extraordinária maldade, vocês estão fazendo algo excepcional? Ou estão se contentando em vir aos cultos na casa de Deus e fazer coisas de rotina? Naturalmente, numa época em que a igreja estava sendo abençoada e tudo ia bem, as pessoas vinham à casa de Deus, trabalhavam com as sociedades missionárias, ensinavam classes de escola dominical e faziam tudo isso como parte do trabalho comum da igreja. Não estou falando disso. O que estou perguntando é isto. Vocês sentiram que, por causa da época em que estamos vivendo, são chamados a fazer algo excepcional, a sair, por assim dizer, a encetar um curso deliberado de ação que, de certa forma, os separe? Essa é a grande lição aqui. E então, para completar este estudo do texto, estou interessado no que lemos sobre o restante do povo. Eles viram que Moisés e mais um ou dois indivíduos costumavam sair do acampamento e ir à tenda para orar. Lemos no versículo 8. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Há algo maravilhoso nisso. Tudo o que fizeram foi olhar com interesse. Estavam cientes de que algo estava acontecendo, mas não sabiam o que era e não o entendiam. Não saíram do acampamento com Moisés até a tenda do encontro com Deus para orar e interceder. Tudo o que sabiam era que Moisés tinha levado a tenda para fora do acampamento e que ele e alguns outros periodicamente a visitavam. Assim, eles simplesmente ficavam à porta de suas tendas, olhando para Moisés a caminho da tenda, falando dele, perguntando-se o que ele estava fazendo e o que exatamente estava acontecendo. A coisa espantosa, porém, é que o lugar certo para a tenda era no meio do acampamento. No entanto, ela não estava ali. Ao lerem a história da igreja, vocês notarão que isso se repete. A princípio, apenas algumas pessoas sentem o chamado e se separam. Então, outros começam a dizer: o que está acontecendo com fulano? Você ouviu falar deste homem ou dessa mulher? Ficam à porta de suas tendas e observam. Sentem que algo está acontecendo. Entretanto, não fazem nada a respeito da questão. Se esperarmos até que a igreja toda faça algo, isso nunca vai acontecer. Ela nunca vai se mover. Não se preocupem com isso. O método de Deus é tomar indivíduos e usá-los, e então, eventualmente, a maioria será afetada. Neste estágio, porém, eles simplesmente têm essa ideia vaga geral de que algo está acontecendo,
E eles observam pensativamente a ação de Moisés e de seus poucos companheiros. Eu ficaria muito feliz em poder afirmar que essa é a posição da igreja cristã hoje em dia. E eu creio que é. Creio e dou graças a Deus que posso dizer isso. Eu creio que viramos uma esquina. Não estou falando simplesmente da igreja local, ela está incluída, mas estou falando de forma geral. Creio que finalmente há alguns indivíduos aqui e ali que estão começando a ver que nada, exceto a intervenção do Deus vivo, é suficiente e que estão, figurativamente falando, indo a esta tenda armada fora do acampamento, longe do acampamento, e estão esperando em Deus. Eu creio também que posso discernir um princípio, um vago interesse na igreja, enquanto ela contempla o que está acontecendo. Qual, então, é o resultado desta ação? Encontramos a resposta nos versículos 9 a 11. Vou resumi-los para você. Deus reconhece esta ação e ele começa a encorajá-la. Ele dá provas do fato de que isso o agrada. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. Isso não tinha mais acontecido, porque Deus havia retirado a nuvem. O sinal visível da sua presença tinha sido removido. Todavia, como resultado do que Moisés tinha feito, a coluna de nuvem voltou como antes. Deus deu uma manifestação da sua presença. Se alguém está tentando descobrir o que isso significa para nós, significa que a primeira indicação de avivamento é sempre que algo começa a acontecer com a vida da igreja. Parece haver uma nova vitalidade. A oração parece se tornar mais vibrante. Volta algo que tinha desaparecido, um calor e uma suavidade, um encorajamento, uma nova ansiedade, um senso de expectativa, uma nova liberdade nas orações do povo. É o retorno da coluna de nuvem. Precisamos estar alertas para discernir isto. Precisamos estar atentos a sinais de encorajamento de Deus, menos dureza e loquacidade, uma nova suavidade, uma nova preocupação, uma nova nota de agonia. Algumas pessoas mais idosas que conheci costumavam dizer que a coisa que buscavam em reuniões de oração na igreja era o elemento de o anelo, os gemidos, a espera, o E quando isso se faz presente, é um sinal de que a coluna de nuvem já voltou. Então, vocês se lembram, Deus deu a Moisés algumas indicações muito definidas de que estava satisfeito com ele. Ele falou com Moisés face a face, como alguém fala com seu amigo. Em outras palavras, o homem que sentiu o fardo antes de todos os demais recebe uma confirmação de Deus de que ele o ouviu e que vai responder. Ora, isso é, novamente, invariável. Em todas as histórias de avivamentos, estes homens passam por um período de agonia e então chegam a um ponto em que sentem que tudo está bem. Deus ouviu, algo vai acontecer. Deus fez isso com Moisés. Deu-lhe uma segurança de que as suas orações foram ouvidas e de que iriam ser respondidas. E então, notamos uma coisa significativa nestes outros que estavam simplesmente parados à porta de suas tendas, observando Moisés e os outros saindo do acampamento. Eles viram a coluna de nuvem e começaram a adorar a Deus ali, da porta das suas tendas. É a igreja toda começando a ser afetada e envolvida. Isso pode levar muito tempo, mas é o passo seguinte. Vai acontecer. Por último, chegamos ao versículo 11, e certamente é maravilhoso. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Esse é o encorajamento. Em seguida, observem isso. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Essa é a coisa maravilhosa.
O que significa é isto: Moisés, tendo recebido a confirmação de Deus de que a sua oração fora ouvida e de que Deus iria respondê-la, voltou ao acampamento para relatar isso ao povo, para contar a eles o que acontecera, que a descida da coluna de nuvens significava que Deus os contemplava com favor novamente, que estava voltando a sua face para eles outra vez, em vez de lhes virar as costas, e que ele, Moisés, tinha falado com Deus face a face. Ele voltou para encorajá-los. No entanto, notem que homem espiritual Moisés era e como era versado nos caminhos de Deus. Ele voltou ao acampamento para dar o relatório ao povo, mas deixou o seu auxiliar, Josué, na tenda até que ele voltasse novamente. Por quê? Moisés esperava mais e ele não queria que nada fosse perdido. Por isso, enquanto ele voltava ao acampamento, Josué permanecia na tenda do encontro. E se Deus fizesse mais alguma coisa, eles estavam esperando mais. Isso era apenas o começo, o estágio inicial. Na verdade, não hesito em dizer que, apesar do aparente início nesta altura, nós nem sequer começamos a ver avivamento. Isso é o estágio preliminar, a preparação. No entanto, notem o espírito de expectativa. Josué fica na tenda, no caso de Deus conceder nova revelação enquanto Moisés está falando com o povo. Ele sabia que havia mais por vir. Moisés não queria se arriscar. Ele estava perseverando. Ele permaneceu na presença de Deus através de seu representante, seu auxiliar. E quando o dia chegar em que vocês e eu estivermos na ponta dos pés em expectativa, podemos ter certeza de que Deus está operando e de que algo incomum está para acontecer. Desse modo, ao finalizarmos o nosso estudo do primeiro estágio, precisamos perguntar a nós mesmos se já chegamos a este estágio. Temos conhecimento dessa tenda, desse chamado à separação e à intercessão urgente? Estas são as duas coisas: santidade e intercessão em favor das massas, e esperar na presença de Deus, aguardando mais e mais.